presentes. Deus abençoe também os irmãos aí que estão nos acompanhando pela página da igreja. Glórias a Deus. Vocês me veem meio estranho ainda, filmagem quase sem pescoço. O senhor sofreu aí um pequeno acidente, está com algumas coisas aqui, algumas amarração, para tudo ficar no lugar, né? Mas vamos que vamos, em nome de Jesus. Não estranho. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vocês que estão nos acompanhando pela página da igreja, compartilhe essa live aí, para que essa palavra chegue também a outras pessoas, para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas, a honra e glória do nome dele. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Deus Santo Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, eu te rendo graças, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença, Pai, nesse lugar, pelo teu Espírito Santo que aqui está, Pai, pela presença do teu Filho Jesus de Nazaré. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor continue conosco, que o teu Espírito Santo continue aqui. Te pedimos, ó Pai, que os teus anjos continuem acampados ao redor e dentro dessa igreja, nos guardando e nos livrando, Pai, de todo mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um que aqui está, e também fale com aqueles que vão estar nos ouvindo do outro lado dessa tela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala, Pai, com cada um deles, Pai, conforme cada um necessita, Pai, conforme, Senhor, cada um precisa ouvir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos estar meditando num tema chamado regeneração. O que é regeneração? A palavra por si já fala, né? Algo que vai regenerar. O que é regenerar? Ela vai ser transformada. Aquilo que estava perdido vai ganhar vida novamente, está se regenerando. Por exemplo, você sofre um acidente, você quebra uma perna e aquele osso está quebrado, então o médico vai e coloca ele no lugar de novo, e tem-se ali 45 dias, 60 dias para aquele osso se regenerar, para que ele se junte a outra parte e ele cole. É uma regeneração, é uma transformação, certo? Então na vida do cristão não é diferente. Olha lá, antes nós estávamos quebrados, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Como assim, pastor? Antes nós andávamos na escuridão, nós andávamos fora do caminho do Senhor, nós éramos como um osso quebrado, mas viemos para a luz, professamos Jesus como nosso Salvador, passando pelas águas, batizemos, e então o que aconteceu? O osso foi colado, nós fomos regenerados. Então a Bíblia está dizendo: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a partir do momento que você foi regenerado, você é uma nova criatura. A partir do momento que esse osso colou de novo, é um novo osso, é uma nova, como eu posso falar para vocês aqui, é uma nova estrutura, já não há mais a velha, é algo diferente, né? Então nós vamos falar sobre isso essa noite. Vamos ver então. Eu dividi aqui, vamos ver se vai dar tempo em algumas partes. Se não der tempo, depois, outro dia a gente termina essa mensagem. Mas eu vou começar por aqui hoje. Você foi regenerado? Uma pergunta. Você foi regenerado? Pergunte. Quando você chegar na sua casa, você começa a analisar a sua vida. O que você era antes
que você é hoje. Se você é regenerado, então você analise você mesmo. Como é que vai as suas contas? Como é que você é na escola? Como é que é a sua conduta? Como você trata o seu esposo, a sua esposa? Como você trata seus filhos? Como você se veste? Como você fala? Você mente? Porque tem pessoas que fazem da mentira algo central na vida dele. Às vezes a pessoa mente tanto que a mentira para ela passa a ser uma verdade. Ela não tem como ela falar que ela foi regenerada, porque se ela foi regenerada, nós vamos ver mais adiante que ela tem que andar como Jesus, e Jesus não mentia. Pecamos, claro que pecamos, nós somos perfeitos. De vez em quando escapa e a gente acaba cometendo delitos, mas tem que ser como tropeção. Temos que nos arrepender e desviar do mal, desviar do pecado, fugir. Então, você mente, você fala mal das outras pessoas, você é honesto. Olha só o que enquadra uma regeneração. A sua conduta fala tudo já. O seu vestir, o seu falar, o seu agir dentro da sua casa. Se você é uma pessoa regenerada, você não pode ser mais igual ao que você era antes. Você tem que ser diferente. Olha o que diz em João, capítulo 3. Volta um pouquinho para trás aí. João, capítulo 3. João capítulo 3, do 3 ao 7, ele diz: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Ser regenerado. Olha lá. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha lá, aquele que não nascer da água e do Espírito, na verdade eu te digo, que é nascido, Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E que é isso? Desce as águas, velho homem morreu, regenerou, subiu, um novo homem. De que forma? Foi batizado no Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo. Sobe-se um novo José, uma nova Maria, um novo Antônio. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Se esse não nascer da água e não for selado com o Espírito, esse não entra no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que é nascido da carne vai voltar-se para as coisas da carne. O que são as coisas das carnes? As coisas da carne é o fruto da carne, que é a concupiscência, o pecado. Aquele que é da carne vai viver para a carne, vai viver para a concupiscência, vai viver para o pecado. Mas aquele que é do Espírito vai agradar a Deus, vai agradar o Espírito. Então aí você vê se uma pessoa ela é regenerada ou não. Aí você começa a olhar para você mesmo diante do espelho e dizer: eu sou regenerado, eu sou transformado, eu sou essa nova criatura. Se eu falava palavrão, hoje eu já não falo mais. Se eu falava mal da vida das pessoas, hoje eu já não falo mais. Se eu gostava de enrolar no banheiro, enganar meu patrão, hoje eu já não faço mais. Se eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se eu andava de roupa curta na rua, mostrando meu corpo, já não faço mais. Se eu andava sem camisa para a rua, hoje eu já não faço mais. Se eu dava escândalo, brincava, eu falava, não faço mais. Eu sou regenerado, eu sou transformado. Uma pessoa regenerada. E é isso que as pessoas estão olhando para mim e para você todos os dias. Elas querem ver essa transformação em mim e em você. Elas olham, vamos ver se o José mudou mesmo. Vai lá, mexa com ele.
mexesse com ele, ele ia voar na sua garganta. E aí? Olha, não abriu a boca. Olha, as palavras que saíram da boca dele me fizeram até chorar, mas não foi de tristeza, não. Foi porque mexeu comigo. Foi porque ele mostrou o meu erro. Realmente José é uma nova pessoa. Realmente a Maria já não fala mais aquilo que ela falava antes. A Maria já não fica na porta de casa, lavando a calçada, vendo a vida dos outros, né? Cidadão do céu se comporta desse jeito. Salmo 15, salmo qual o Vomniquez abriu o culto hoje. Cidadão do céu é regenerado. Segunda parte, examine sua vida. Você é convertido? O que é convertido? É você se converter. Não é você se convencer, mas é você se converter. O que é converter? De repente você está indo para Piracicaba, mas você mora em Rio das Pedras, você está indo para o caminho errado. Você tinha que ir para a sua cidade, mas chega ali na Santa Helena, no trevo, você faz o retorno, você converte, e você vem pelo caminho certo. A vida daquele que está em Cristo é isso. Ele sai da rota de colisão, ele sai do caminho errado, faz a conversão e volta-se para o caminho certo, volta-se para Cristo. Então, examine sua vida, se você é mesmo convertido. 2 Coríntios, vai lá, 2 Coríntios capítulo 13, 5. Olha lá, analisando a vida de um convertido. Olha lá, capítulo 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Olha que responsabilidade. Olha o apóstolo Paulo exortando a igreja de Coríntios. Por isso que eu sempre bato nessa tecla para vocês. A igreja é lugar de ensinamento. A igreja é lugar da gente ali exortar, ensinar, abrir os olhos dos irmãos, para que os irmãos vejam a importância que vocês têm para Deus, para ver o que vocês representam para o mundo. Vocês representam luz, vocês representam o sal da terra, a luz do mundo. Vocês são pessoas em que todos estão te observando, como o presbítero também falou no começo do culto. Todos estão de olho em vocês, todos, para ver aquele momento que você errar, vão apontar o dedo, mas você pode ter certeza, no momento que você acertar também, eles vão estar olhando, e eles vão dizer: eu queria ser como ela, eu queria ser como ele. Então ele diz: examinai-vos a vós mesmos na sua fé, e provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo habita em vós. Você está entendendo por que você não pode ficar falando piadinha sem graça? Você está entendendo por que você tem que ser regenerado? Você não pode ficar falando mal da vida dos outros? Você está entendendo por que você não pode ser desonesto? Você está entendendo por que você tem que ter uma conduta exemplar? Por que você tem que ser exemplar no seu casamento? Você tem que cuidar bem dos seus filhos? Você tem que se vestir como tal? Sabe por quê? Porque Jesus habita em vós. Jesus habita em cada um de vocês. Como que Jesus vai habitar num corpo sujo? Como, por exemplo, um homem pode falar que Jesus habita nele, sendo que ele anda para a rua aí mostrando os peitorais, sem camisa, shortinho curto para baixo e para cima, dando escândalo, bar, pagode e festa e briga? Como que uma mulher pode falar que Deus habita nela, que Jesus habita nela, sendo que ela anda mostrando todo o corpo dela? Mas que casa de Jesus é essa? Que ela anda dando escândalo? Então, examine sua vida. Você é convertido? Tudo isso a gente tem que pôr na balança. Porque muitas vezes tem pessoas que não se convertem, tem pessoas que se convencem, mas não é convertido. Até está na igreja, até ouve a palavra, até louva, até adora, até dá glória, mas não é regenerado, não foi transformado. Eu sou crente, mas o meu braço não é.
que gosta. Mas sim. 3. Regeneração no coração. Olha o que diz. O coração regenerado vem de uma pessoa que não fala mal da igreja. Quando eu digo a igreja que você congrega e das outras também, viu? Não fala mal do irmão, não fala mal do marido, não fala mal do vizinho, não faz contenda, fofoca, não fala calúnia, não faz calúnia, não se mete em intriga. Isso vem de um coração regenerado, um coração transformado, um coração em que Jesus Cristo habita. O coração que Jesus habita é um coração que odeia o pecado e que ama a lei do Senhor. Esse é o coração que Jesus habita. Olha o que Ezequiel, volta um pouquinho para trás aí, e veja o que Ezequiel 36 fala. Ezequiel 36, versos 26, 27. Diz assim: eu vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Que espírito? O Espírito de Deus, a presença de Deus. Que coração que Ele vai dar? Ele vai dar um coração de carne, e tirarei esse coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que é esse coração de carne? Um coração que tem sentimento, um coração que sente a presença de Deus, um coração que não faz intriga, um coração que ama o próximo a si mesmo, um coração que tem boa conduta. Olha lá, versos 27, ele diz: e porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Um coração regenerado. Um coração regenerado é um coração que guarda a palavra de Deus, é um coração cheio do Espírito de Deus, é um coração que medita na lei do Senhor, que guarda os seus juízos dia e noite, noite e dia. Esse é o coração. Analise o seu coração. Como é que está o seu coração nessa noite? O que você tem dentro do seu coração? Jesus já dizia: diga onde está o teu tesouro, que eu direi aonde está o teu coração. Aonde está o seu coração? O que tem dentro dele? Falta de perdão, ódio, raiva. Tira isso. Jesus essa noite está falando: eu vou colocar um coração regenerado dentro de você. O seu coração vai ser transformado. Esse coração seu, esse coração velho já não faz mais parte da tua vida. Por isso que o tema da mensagem é a regeneração, e o texto 2 Coríntios 5,17, que toda criatura, todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ele é regenerado, ele é transformado. Aquele que está em Cristo não tem como mais ter ódio, raiva, falta de perdão dentro dele. O diabo pode até tentar você pensar nisso, ele pode até lançar dardos, setas sobre a tua vida, mas isso cai por terra. Sabe por quê? Porque você tem um coração regenerado, porque você é transformado, porque você odeia o pecado, você medita dia e noite na lei do Senhor. Josué 1, olha o que diz Josué 1. Josué 1:7. Josué 1:7 e 8. Tão somente esforça-te, ter muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para
porque a lei do Senhor que está no teu coração vai te conduzir por onde quer que andes. E o 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração cheio de Jesus Cristo, cheio da presença do Pai, cheio da presença do Espírito Santo. Quem guia ele é o próprio Senhor, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quarto ponto: a pessoa regenerada muda a sua aparência. Muito importante isso. Às vezes as pessoas falam: fulano se converteu, ciclano se converteu, mas quando você olha para a pessoa, ela continua na mesma atitude, ela continua com a mesma aparência, ela continua às vezes com a mesma arrogância, não teve transformação, não teve regeneração. Ela pode até ter sido convencida, mas convertida, regenerada não. Olha o que diz 1 João 2, 1 João capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João capítulo 2, versos 3 em diante. 1 João capítulo 2, versos 3 em diante, diz: e nisso sabemos que conhecemos, nisso sabemos que o conhecemos quem? Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então ele muda a sua aparência, ele muda o seu jeito, ele é regenerado, ele é transformado. Uma pessoa regenerada, ela vai imitar Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque somos seguidores de Cristo. 1 Timóteo 2,9. Volta um pouquinho para trás. Olha o que ele diz: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Por quê? Regenerada, mudou a sua aparência com pudor e modéstia. Então, quando o pastor exorta, quando o pastor corrige acerca de vestes, não é o pastor, é a Bíblia. A Bíblia está ensinando, tanto o homem como a mulher, regenerado, transformado, ele muda a sua aparência. Ele já não se veste mais como os de lá de fora, mas por onde ele anda, as pessoas olham e falam: olha, é diferente, é crente, é uma mulher de Deus, olha, é um homem de Deus. Com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Com boas obras. Então, uma pessoa regenerada, ela analisa a si mesma, se realmente ela é convertida, ela é regenerada no coração dela, ela é regenerada na sua aparência. E quinto, a pessoa regenerada, ela muda a sua conduta, sua postura, dá bom testemunho. Olha o que diz lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22.
Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Está vendo? Uma pessoa regenerada muda a conduta, a postura. Como? Você conhece? Fruto do Espírito: amor, gozo, que é alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você não conhece uma pessoa regenerada, transformada, porque ela fala em línguas, ou porque ela profetiza, ou porque ela prega, ou porque ela faz revelação. Mas você conhece uma pessoa que é regenerada quando ela é cheia do Espírito, porque ela tem o fruto do Espírito. Não é porque que aquele está falando em línguas, está lá dando um tiro de metralhadora, vamos dizer assim. Esse está cheio de Espírito. Aí está ali o irmãozinho sentado quietinho, está aqui sim. Não é porque aquele está falando em línguas e esse aqui está quietinho no canto deles, chorando, cabeça baixa, orando, ele não tem o fruto do Espírito, ou ele não tem o Espírito Santo. Observe a conduta dele, observe a conduta dele, veja a diferença. Esse aqui muitas vezes, que está quietinho no canto dele, está só orando, baixo, tem bondade, tem fé, tem temperança, tem mansidão, tem benignidade, tem amor, mas aquele é que nem bela viola, é que nem pão bolorento, não é? Tem um velho ditado que diz, né? Que, como é que é? Bela viola, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Exatamente isso. As pessoas hoje estão muito ligadas no que está vendo, no que está ouvindo, só que não conseguem ver com os olhos do Espírito. Aí acaba olhando para o que está sentado ali quietinho, orando, às vezes chorando, fala: esse aí não é nada, esse aí não tem a presença. Aquele sim, olha as rajadas que dá, olha as línguas estranhas, olha as profecias. Olha os frutos do Espírito dele, olha os frutos do Espírito desse aqui, vai saber se aquele é regenerado ou se esse aqui é regenerado. Quer conhecer uma pessoa regenerada? Olha se ela tem o fruto do Espírito. Se ela tem o fruto do Espírito, ela tem conduta, ela tem postura e ela dá bom testemunho. Olha o que diz de Mateus 5, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versos 13 e 16. Olha o que Jesus disse, que é muito importante para nós cristãos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quem é esse que dá luz a todos que estão na casa? Quem é essa candeia? Quem é o sol da terra? Quem é a luz do mundo, senão aqueles que são regenerados em Cristo Jesus, aqueles que são nova criatura em Cristo Jesus? É eu, é vocês, somos nós, o sal da terra, somos nós a luz do mundo, somos nós essa candeia que é posto no velador, para que ilumine todo lugar, para que aquele que esteja na escuridão enxergue. Olha a importância que você tem para Deus, olha a importância que você tem para o mundo aí fora, embora eles não saibam, mas você é importante. Continuando: assim resplandeça a vossa luz, verso 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vocês estão entendendo a importância de vocês terem boa conduta,
a importância de vocês fazerem boa obra, de vocês dar bom testemunho, porque quando vocês fazem isso, o nome do Senhor é glorificado. O nome de Deus é glorificado através da sua conduta, através da sua postura, através do seu testemunho. Exemplo de cristãos que deram bons exemplos, cristãos que deram bom testemunho, os puritanos. Os puritanos eram os que comiam a Bíblia, ninguém enganava os puritanos. O nome já falava puritanos, que eram puros. Pessoas que se desviavam do pecado, pessoas que seguiam à risca a palavra de Deus, meditavam na palavra. Outros, os crentes no Coliseu e no quintal de Nero, viraram tocha humana. Coliseu, sabe o que acontecia? Pegaram todo aquele que professava que era cristão, aquele que cria em Jesus, pegava ele, pegava a mulher, os filhos, colocava assim num campo, como se fosse um campo de futebol, deixava assim os leões sem comer uns 7 dias, 7 dias sem comer. Depois colocava todo esse povo nesse campo de futebol e abriram-se as porteiras, as jaulas, e ali soltavam os leões para devorar os crentes no Coliseu. Sabe como eles morriam? Santo, 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 santo é o Senhor, louvando, mais perto quero. Era assim que eles morriam, porque eram pessoas transformadas, eram pessoas regeneradas, pessoas convictas do amor de Deus, pessoas cheias da presença de Deus, eram pessoas que eram bons exemplos, pessoas que as pessoas olhavam e têm boa conduta, pessoas que realmente foram transformadas por Jesus Cristo. Sabe o que é ser queimado vivo? Colocar você amarrado num tronco, encher de madeira embaixo, tacar lá querosene, sei lá o que eles punhavam lá, e fogo, e ali gritos, gemidos, por amor ao Evangelho. Porque eram pessoas transformadas, eram pessoas regeneradas, elas estavam convictas do chamado delas. Eles foram crentes regenerados, não negaram a fé. E hoje eu vejo crente negando a fé por muito pouco. É só perder algo. Perca uma casa para ver, perca a esposa, perca o esposo, perca um filho para ver. Perca. A primeira coisa que acusa é Deus. A primeira coisa que quer deixar é Deus. Foi transformado? Não, não foi. Foi regenerado? Não, não foi. Jesus habita ali? Não, não habita. Porque se foi regenerado, ia pensar como Jó: Deus deu, Deus tirou. Não vim do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Sexto, como sei que eu sou regenerado? Algumas observações aqui. Na minha relação com Deus, qual é a sua relação com Deus? Você ora de manhã, você ora após o almoço, você ora antes de dormir, você sempre está falando com Deus, você tem aquela luzinha amarela de alerta de quando você está fazendo algo de errado. Qual é a sua relação com Deus? Na sua relação com Deus, você sabe ser regenerado e tendo temor e respeito e reverência com Deus. O que é isso? Abra a Bíblia de vocês lá em Malaquias 1:6. Malaquias 1:6, o último livro do Velho Testamento. Malaquias 1:6. Olha o que ele diz: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então, aquele que tem temor a Deus,
Aquele que tem respeito e reverência por Deus, ele é regenerado. O que é temor a Deus? É saber que Ele está no céu e que os olhos dele andam por toda a terra. É se desviar do mal, se desviar do pecado por temor a Ele. Saber que Ele é o Todo-Poderoso. Respeito. O que é respeito? É não deixar de fazer a vontade dEle, é fazer a vontade do Pai, é respeitar a vontade de Deus sobre a tua vida. Reverência, ter reverência com Deus. Seja reverente à palavra de Deus. Quando você está na igreja, você está na igreja. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a palavra. Aqui no capítulo 1, no verso 6 de Malaquias, esse povo já estava indo e ia cultuar a Deus de qualquer jeito. Falta de reverência. Na hora do culto, eles ofereciam qualquer sacrifício. Na hora do culto, eles deixavam o culto para metade. Eles não estavam dando mais a importância para nada. Não tinha reverência nenhuma. Faltavam com respeito. Não tinha mais temor. Então aquele que é regenerado, ele tem uma relação com Deus, uma ótima relação com Deus. Ele tem temor, respeito e reverência. Sétimo, penúltimo ponto. Qual é a evidência da regeneração? Na sua relação com o pecado. Qual é a sua relação com o pecado? Antes, você não sabia o que era pecado, certo? E Deus perdoou o tempo da ignorância. E agora que você sabe, você realmente se arrependeu? A Bíblia ensina para mim e para você que o nosso tempo de ignorância, Deus perdoa. Eu cometi, vamos dizer, que uma pessoa cometeu adultério, uma pessoa roubou, matou, que ela foi o pior ser da face da terra. Mas isso antes dela conhecer Jesus, isso antes dela ser regenerada, ser transformada. Mas a partir do momento que ela conheceu que era pecado roubar, que era pecado matar, que era pecado ela cometer toda aquela atrocidade, aqueles crimes, a partir daquele momento ela já não é mais inocente. Então, a evidência da pessoa regenerada é essa. É se realmente ela se arrependeu. Ela não pratica mais esse ato. Ela não mata mais, ela não rouba mais. Ela não fala, ela não faz mais coisas que desagradam o coração de Deus. Realmente o arrependimento bateu sobre a vida dela. Exemplo, Saulo, que logo em seguida foi chamado por Paulo, apóstolo Paulo. Perseguiu a igreja, matou o cristão, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu profundamente e viveu somente para Deus, viveu somente para pregar o Evangelho, viveu realmente regenerado. Tanto é que ele fala: para mim o viver é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é o que? Uma pessoa regenerada, uma pessoa que entregou a vida a Cristo, uma pessoa que realmente conheceu os seus erros. Ele mesmo fala que ele é o maior dos pecadores e o menor do reino dos céus. Humildade, reconhece suas falhas. Oitavo e último ponto: o nascimento. Olha lá, o nascimento físico, que é a carne, quando você vem ao mundo, traz você a vida, a terra. E o nascimento espiritual, aquele nascimento espiritual é o batismo, aquele que nos leva ao céu. Então, o que é regenerado, ele nasce da carne, mas depois ele vai nascer, vai ter um novo renascimento. Teve o nascimento da carne, veio ao mundo, mas agora ele renasce. Tem um renascimento espiritual, que é o batismo, o renascimento espiritual, a conversão, a regeneração, que vai gerar a fé, que vai levar, tal fé vai levar ele até o Pai, levar ele até o céu. Então, aquele que é regenerado, ele vai chegar ao céu. 1 João 5,18, olha o que diz. 1 João 5,18:
1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 Pedro 23, volta um pouquinho para trás. Sendo de novo gerados, o que é isso? Você nasceu de novo, você foi gerado novamente, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O que é isso? Está falando de regeneração. Você nasceu de novo, você foi regenerado. O seu nascimento físico te trouxe à terra, te trouxe à vida, mas o seu renascimento espiritual vai te levar ao céu. Volta lá, 1 Pedro de novo, só que agora capítulo 3. Versos 9. Pedro 3, versos 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por quê? Porque ele é regenerado, porque ele é transformado, porque ele está em Cristo e nova criatura ele é. Então seja um cristão regenerado, transformado. Seja sal da terra, seja luz do mundo, seja aquela candeia em que ilumina todo lugar que está escuro, que serve de caminho para aqueles que estão perdidos. Lembre-se que todos estão observando você, todos estão olhando a sua conduta, o seu falar, o seu olhar, as suas práticas, todos estão observando você. Então, seja um cristão regenerado, transformado. Lembre-se, Jesus Cristo habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam pela página da igreja. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham uma ótima semana em Cristo Jesus. E quarta-feira que vem estaremos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Tenha uma boa noite e uma boa semana em Cristo Jesus.